Antes de partir desse mundo, é preciso falar a verdade. Haverá um dia que vocês não me encontrarão aqui no YouTube. Seja porque meus canais foram banidos, seja porque alguma coisa aconteceu. Francamente, nós como cristãos somos guerreiros de batalha. E nós não temos descanso aqui na terra. O nosso descanso não é aqui. E muitas das coisas que eu gravo aqui, que eu falo para vocês, é para tornar vocês criaturas mais fortes para as coisas que virão. Então, eu preciso trazer essas informações para vocês, para preparar vocês para o campo de batalha que vai se suceder nos próximos anos. No Brasil, principalmente, e depois vai eclodir no mundo, porque as pessoas não observam, mas nós já estamos no meio de uma terceira guerra mundial. A diferença é que não é a paus e pedras, não é com fuzil, não é com balas, mas sim uma guerra totalmente ideológica, muitas vezes invisíveis aos olhos nus. Então eu vou trazer para vocês algumas reflexões de pensadores históricos do passado, como Sócrates e Platão, para vocês poderem fazerem uma reflexão sobre o que já foi falado há alguns milênios e como que isso nos dias de hoje é puramente atual. Pois bem, para eu poder começar isso aqui, eu tenho aqui uma palestra de uma brasileira que eu acho interessante você ouvir para você entender o contexto do que eu vou falar. Escuta isso aqui. Vocês já devem ter ouvido falar de Platão, por exemplo, na sua república, quando ele sonhava com uma cidade ideal, ele dizia, cuidado com a música que o governo dá às pessoas. Sabe por quê? Ele dizia, inclusive, conheça um estado pela música que os governantes dão ao povo. Olha que coisa interessante, Platão dizia, né? Olha só, conheço um estado pela música. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta reflexiva. Assim como Sócrates, Platão, Epicuro, muitos outros falavam sobre a maiêutica, um conhecimento hermenêutico onde a verdade latente está dentro de você, eu quero te fazer uma pergunta para você despertar. Qual é, escute bem que eu vou lhe perguntar, qual é a música predominante no Rio de Janeiro? Responda com sinceridade. Qual é a música predominante no Rio de Janeiro? Você vai saber a resposta, né? E se eu te perguntar uma outra pergunta? Qual é a música predominante em Goiás? Ou no Paraná? Ou no interior de Minas? Qual é a música predominante? Eu tenho certeza que você vai saber a resposta. Se não souber, alguém vai comentar aqui na descrição. Mas se você pensar em Rio de Janeiro, só tem uma música, tem 4 letras. Vou facilitar para você. Tem 4 letras. Pensou no estado do Rio de Janeiro, um dos estados mais violentos do Brasil, se não o mais violento? Qual é a música que é predominante ouvida por lá? Agora pega o interior de Minas Gerais. Pega aí Goiânia. Pega aí Paraíba, Paraná. Pois é. Eu vou dar uma dica. É uma música universitária. Acho que eu já dei uma dica demais aqui. Né? Você é aquilo que você fala. Nunca esqueça o que eu vou lhe falar. Por quê? Porque a música ela vai refletir, ela vai vibrar a unidade celular do seu corpo. Se você colocar a escala de Hans, é uma escala verídica e verdadeira. O nosso corpo, escala de Hawkins, tá? O nosso corpo vibra conforme certas frequências. A estrutura do nosso DNA ela é mutada, alterada apenas com frequências. Então, o que acontece quando as pessoas escutam funk? A estrutura do DNA delas, a estrutura da água delas muda. As pessoas se tornam mais agressivas, as pessoas ficam mais sodomizadas. E é ou não é o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Se você pega o sertanejo universitário, como é que é essas músicas? A pessoa é corna e aceita ser corno, a mulher do cara trai e ele vai para o boteco beber. É uma frequência de medo, tristeza.
de remorso. É uma frequência que pega uma pessoa que é um guerreiro de batalha e transforma ele num covarde. E moralmente, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca tenha medo de um homem com a cara fechada. Nunca tenha medo de alguém que está com testosterona até no talo. Nunca tenha medo, se você estiver em algum lugar, tiver um cara com a cara fechada, com olhos fixos assim, olhando para os lugares, nunca tenha medo dessa pessoa. Dificilmente ou raramente essa pessoa vai entrar em confusão com você. Tenha medo dos covardes, porque eles são pessoas traiçoeiras, igual a cobra. Na oportunidade eles dão um bote. Você não deve se preocupar com homens, porque os homens de verdade eles nada fazem contra você. Agora, o covarde, meu amigo, você não pode dar as suas costas, porque na primeira oportunidade ele te apunhala pelas costas. Então, meu irmão, covarde é moralmente inferior até mesmo a um animal. Você jamais deve estar na presença de pessoas covardes. Pessoas covardes são capazes de matar a sangue frio. Pessoas que são movidas por impulsos não conseguem controlar os seus próprios impulsos, enquanto que as pessoas, aqueles caras mais brutos, eles conseguem controlar o seu impulso. Então, você não tem que ter medo daquele homem que está com aquele olho de águia, olhando para os lados, observando o perímetro, vendo quem está entrando, quem está saindo. Você não tem que ter medo desse cara, você tem que ter medo do covarde. É daquele, meu irmão, que tenta se passar por uma pessoa normal e faz o mal. E essas músicas, elas proliferam isso. Seja funk, seja sertanejo, elas proliferam isso, a covardia entre os homens. Por isso que você tem que tomar cuidado com aquilo que você escuta e também aquilo que você fala. Então, o que essa professora está falando aqui, segundo Platão, é que o próprio Platão consegue entender o estado social das pessoas que moram em determinadas regiões somente descobrindo o que elas escutam. Um estado pela música que os governantes dão ao povo. Tem música que é padrão vibratório puro. E ela tem uma capacidade de sintonizar com o padrão vibratório dela. Não pense em nada, é impune na nossa vida. Uma pessoa que está acostumada a ouvir músicas com vibrações muito grosseiras, muito agressivas, e diz, mas isso não tem nada a ver com a minha vida. Olha só, pessoas que estão acostumadas a ouvir música muito grosseira. Olha aí, meu irmão, as músicas de funk. Olha as músicas de funk. Na minha época era assim: Morro do Dendê é ruim de invadir, mas com os alemães vamos se divertir. Papará, claque-bum. Você lembra disso aí? Counter-Strike? Pois é, hoje em dia está muito pior. Pega aí Racionais para você ouvir. Pega Racionais para você ouvir. Pois é, meu irmão. São pessoas de princípio que gostam dessa música. Esquece, em algum momento, diante de uma dificuldade da vida, a sua consciência vai correr para aquele padrão vibratório que ela tem aqui dela. É que Platão falava da música como elemento fundamental da educação. Platão falava da música como elemento fundamental da educação. Não adianta você falar assim: eu sou uma pessoa de princípios, e escutar Pablo Vittar, Luísa Sonza. Não adianta, não existe princípio algum nessas pessoas. Não existe. Porque uma pessoa de princípios, ela vibra na escala de Hawkins lá em cima. Ela é incompatível com as músicas de baixo. Lembra que as músicas de baixo não é só um gosto musical, mas representa um comportamento humano. Um comportamento humano. Uma música que só valoriza bandido faz com que as tuas filhas se relacionem com bandido. Faz com que os teus filhos queiram ser bandidos. Uma música que só fala em picaretagem, trambicagem, vai querer convencer vocês a fazerem picaretagem, trambicagem. Por quê? Porque isso atua no sistema neurológico. No Brasil, o lobo frontal, de cada 10 pessoas, escute bem o que eu vou lhe falar, de cada 10 pessoas no Brasil, apenas uma desenvolveu o lobo frontal adequadamente. Não falo na escala de sono do Matthew Walker, mas eu falo na escala de intelectualidade e compreensão.
Então, meu irmão, a probabilidade de você escutar uma música e seguir intuitivamente essa música é muito grande. Quantas músicas que não tem de traição? Quantas músicas que não tem? Ah, é porque eu vou me separar. Cara, se você colocar assim, ó, playlist de músicas de separação. Se você colocar aqui, ó, sem brincadeira aqui, ó, músicas de separação, ó, playlist de músicas de separação. E aí, meu irmão, ó, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, eu vou até colocar aqui assim, músicas de separação. O tempo todo aparecem músicas. Aí você vai falar, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, Eduardo Costa, separação cifra. Vamos pegar aqui, vamos ver o que vai aparecer. Exalta Samba. Vamos colocar aqui Eduardo Costa. Vamos ver o que essa música está falando aqui. Vamos lá. Olha só, qual teria sido o motivo da nossa separação? Tá vendo? Se é que se cansou de mim. Então você imagina, você está trabalhando, a tua esposa ou o teu marido está em casa. Aí o teu marido gosta de tomar uma cervejinha no boteco, gosta de tomar uma cervejinha em casa, escutar uma música. Tua esposa gosta de fazer faxina em casa escutando música. Aí você imagina, sua esposa está fazendo faxina na sua casa ou o seu marido está tomando uma cervejinha e está escutando música. Aí toca a música do Eduardo Costa. O que vai acontecer com o subconsciente dele? Pensa no passarinho azul. Pensa no passarinho azul. Agora, escute bem o que eu vou lhe falar. Eu vou falar algumas coisas e eu desafio vocês a não criarem as coisas que eu vou falar. Eu desafio vocês, telespectadores que estão assistindo ao meu vídeo, eu desafio vocês a continuarem assistindo esse vídeo, continuarem a assistir esse vídeo e cada coisa que eu falar, vocês olhando para mim, olhando fixamente para mim ou me escutando, eu desafio vocês a não imaginar aquilo que eu vou falar. A não imaginar o que eu vou falar. Pensa num sol quadrado. O seu objetivo é não pensar. O seu objetivo é não pensar. Pensa num sol quadrado. E num sol azul. E no elefante branco. E no elefante vermelho. Você conseguiu pensar? Claro que conseguiu. Ainda que o seu esforço seja bloquear essas informações para você não pensar no que eu estou falando, intuitivamente você vai pensar. Se você, tendo consciência que é impossível essas informações não entrarem na sua cabeça, que dirá uma música dessa, que está vibrando. Nós temos aqui duas escalas. Nós temos as escalas de Hawkins e nós temos também os estudos do Masaru Emoto. Masaru Emoto, Water. Deixa eu colocar aqui só para vocês entenderem. Ó. Nós temos aqui, ó, o nosso corpo, 70%, 80% do nosso corpo é constituído de água. O nosso corpo ele é constituído de água. Então você imagina, se somente pela frase do que eu estou falando, você já começa a projetar na sua cabeça, ainda que eu diga para você não fazer isso, por isso a sua avó dizia, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, ainda que eu diga para você, não pense no elefante amarelo, não pense no elefante branco, não pense num sol quadrado, você pensa. Agora imagine uma música que você está dando um comando a um ser humano, um comando instintivo e ao mesmo tempo esse comando vem com uma harmonia, uma frequência para deturpar a sua realidade. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui água, PTBR, né, para a gente poder entender aqui, ó, palavras positivas e palavras negativas. A estrutura molecular da água dentro de você é alterada de acordo com aquilo que você escuta. Se uma pessoa estiver falando sobre Jesus, o seu corpo vai vibrar em Jesus. Se uma pessoa estiver falando em maldição, o seu corpo vai vibrar em maldição. Agora imagina só uma música cuja vibração é capaz de alterar até mesmo o seu DNA. Então, meu irmão, são coisas que você tem que entender. Por que eu estou falando isso para você?
Vamos pegar a música aqui do Eduardo Costas, ó, olha só. Qual teria sido o motivo da nossa separação se é que se cansou de mim? Olha só, instrução ao ser humano. Termine com a tua esposa, termine com o seu marido. Qual é o motivo? Você se cansou de mim. Não pude perceber a intimidade ferida e o que restou de nós. Basicamente, a sua intimidade está ruim. Você não está bem com a sua esposa, você não está bem com o seu corpo. Projetar essa informação na sua cabeça. É isso que isso aqui está fazendo, está te gerando um comando. Aí vai falando, a minha felicidade se foi com você, outro melhor do que eu. Aí, instrução na sua cabeça. Você vai encontrar uma pessoa melhor. Você vai sair desse relacionamento e vai encontrar uma pessoa melhor. Esse é um comando que eu estou dando para a sua cabeça. Tá entendendo? Então você imagina, seu marido tá lá tomando cervejinha, escutando essas músicas, a tua esposa tá limpando a casa, escutando essas músicas. O que vai acontecer? Outra coisa importante, você tá lá numa novela das 8, vai lá pegar lá a Rede Globo, tá lá na novela, a mulher separa do marido e quando ela separa, tem aquela música, aquela emoção de liberdade. Como se ela estivesse abrindo uma janela e vendo assim o jardim do Éden, um paraíso encantado, passarinhos, borboletas, arco-íris. A mulher se separa toda feliz. Ou seja, é uma programação preditiva dentro da sua cabeça para você acreditar que a separação vai te fazer feliz. Então, meu irmão, quando você assiste novela, você está condicionando aquilo ali à verdade. Condicionando. Olha só, tem como você parar a novela e falar assim, calma aí, não termine. Tenta pela segunda vez. Tem como? Não, porque é um programa já gravado que vai para o ar. Nada que você falar, nada que você fizer vai alterar aquela realidade. Ou seja, é uma verdadeira ditadura, porque você não consegue alterar a novela. E se a novela está incentivando a terminar, o que vai acontecer? Instintivamente vai estar na cabeça. Ah, não, mas a minha esposa, o meu marido sabe separar as coisas. Não sabe. Não sabe separar. Porque se está assistindo novela é justamente porque não sabe separar. Aí, escute bem, o primeiro pretexto de briga, uma toalha que ficou no chão, né, ou simplesmente entrou com o pé sujo em casa. O primeiro pretexto de briga, do mais besta que for, qual que é a primeira coisa que vai falar? Eu não aguento mais você, eu vou me divorciar, eu vou ser livre, eu vou encontrar alguém que presta. É assim. Aí você pergunta, de onde que veio essas informações? Músicas, novelas, filmes, livros, como aqueles de Crepúsculo, ou simplesmente de pessoas familiares que vão na sua casa e só ficam falando desses assuntos. Eu tive familiares muito próximos que viu na minha casa falar de separação. Nunca mais recebi esses caras na minha vida. E eu ainda mostrei, esses caras estão fazendo isso e aquilo. Nunca mais recebi na minha vida. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Se não é para somar, eu também não quero subtrair. E aí, eu digo para vocês, programações preditivas. Essa é a primeira música. Se nós pegarmos uma outra música aqui, separação, cifra. Né? Olha só, vamos pegar aqui, Exalta Samba, melhor assim. A gente já não se entendia muito bem. Programação preditiva, para fazer com que o seu relacionamento se torne uma coisa inoportuna, uma coisa desgastante. E a discussão já era a coisa mais comum e havia tanta diferença em teu olhar. Tá vendo? Programações preditivas. A partir de hoje você vai olhar diferente para o seu marido. Só que esses comandos você não vai entender se você não estudar isso aqui, MK Ultra. Se você não estudar, esse projeto aqui, você jamais vai ter a concepção, do que é a influência das palavras, a influência dos comandos sobre as pessoas. Então, esse projeto, projeto real, tem documentos desse projeto pela CIA, não é teoria da parará, pururu, você sabe muito bem o que eu ia falar aqui, mas é um projeto real, onde o que aconteceu? Eles estavam tentando, qual que era o objetivo do governo americano?
nós precisamos fazer com que todas as pessoas pensem de forma coletiva. Nós precisamos fazer com que todo mundo concorde ao mesmo tempo. E aí, qual foi o resultado do projeto MK Ultra? Televisão. Primeira coisa, televisão. E aí, da televisão partiu toda aquela premissa de tecnologia, smartphone e tudo mais que você pode imaginar. Por exemplo, olha só, o algoritmo das redes sociais, ele favorece a mediocridade. Se eu me fantasiar de peixe aqui, peixe mulher, e sair dançando, eu vou pegar 1 milhão de visualização no Teco-Teco, na redezinha do Zuckerberg. Eu vou pegar, é só botar, eu vou botar um topzinho aqui, uma tanguinha, e vou dançar uma musiquinha do momento. Vou pegar 1 milhão de visualização. Vai ter até a Anitta divulgando meu vídeo. Vai ter até a Ivete Sangalo divulgando meu vídeo. Por quê? Porque o algoritmo favorece a mediocridade. Agora, uma pessoa que está constituindo família, tem a sua ideologia bem fundamentada na igreja primitiva, tem muitos filhos, mora no campo, produz seu próprio alimento, meu irmão, o algoritmo vai jogar lá para baixo. Então, esse projeto ele é justamente esse, de alterar a percepção da realidade. Então, esse é um projeto que é tão poderoso que vocês não fazem ideia. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Olha só, olha como que esse projeto ele altera a percepção da realidade. Se você acha que o projeto MK Ultra não é real, se você acha que ele não altera a percepção da realidade, assista esse vídeo aqui. Assista esse vídeo, olha lá. Assista esse vídeo. Aí você está ouvindo a musiquinha, né? Você está ouvindo a musiquinha. Você já conhece essa musiquinha, a musiquinha é muito famosa. Está presente em filmes, está presente em documentários, em seriados. É uma musiquinha muito famosa. Agora eu vou tirar a música. Vou tirar a música e vou repetir o mesmo vídeo. Eu vou tirar a música, ok? E vou repetir o mesmo vídeo. Mas primeiro eu preciso que você faça uma coisa. Eu preciso que você bata palmas, que você estale o seu dedo 3 vezes e que você pisque o seu olho muitas vezes para a gente poder desconstruir o projeto MK Ultra. Faça isso, bata palmas 3 vezes, estale os dedos 3 vezes e pisque o olho. Percebeu que aquele sentimento de medo foi embora? Aquele sentimento de piedade foi embora? Percebeu? Vamos assistir o vídeo de novo? Vamos assistir o vídeo de novo? Olha aí. Vamos assistir o vídeo de novo? Olha só. Vamos assistir o vídeo? Vai lá, vai vendo aí. Vai vendo. Olha só o que o cara vai colocar na vasilha ali. Olha o que o cara vai colocar na vasilha. Ó. Gelo. O cara colocou gelo na vasilha. Mas pelo fato daquela música despertar o seu sentimento, essa música na escala de Hawkins, ela está vibrando naquele sentimento de tristeza profunda, de rancor, alterou a sua percepção. Você olhou para esse vídeo aqui e falou assim, meu, o que esses caras estão fazendo? Olha lá. Você falou assim, meu, o que esses caras estão fazendo, velho? Tá vendo? Você chegou e falou, meu, esses caras são os animais. Só que a percepção da realidade mudou. A percepção da realidade mudou. Quando o cara tirou, olha lá, gelo. Então, é o que eu digo para cada um de vocês. A percepção da realidade é uma coisa muito, muito séria. Então, quando a gente vem aqui, ó, do Masaru Emoto, ó, água, deixa eu colocar aqui só para vocês entenderem. Quando a gente vem aqui, ó, olha só, isso altera até mesmo os neurônios do seu corpo. Então, por exemplo, se você escuta uma música, late cachorra, late, ó, vamos lá, tinta branca na garganta, né? A rosquinha é só minha. O que vai acontecer com você? A sua percepção, o seu DNA, as moléculas que compõem o seu corpo vão vibrar dessa maneira. Se você pegar a água do rio Tietê
e pegar a água potável e utilizar um microscópio, você vai ver que tem uma enorme diferença. Uma água de esgoto comparada a uma água de microscópio tem uma enorme diferença. Agora, se você pegar uma água potável, colocar nessa água música clássica, as moléculas da água vão se cristalizar. Agora, se você colocar um funk, um heavy metal, alguma coisa bem de escala lá para baixo, o que vai acontecer? A estrutura molecular dessa água vai se comportar como a mesma estrutura do rio Tietê. O Masaru Emoto, ele fez um estudo com arroz, cara. Ele fez um estudo com arroz. Ele separou, fez numa sala, colocou um pote de arroz numa sala, um pote de arroz na outra. Isso aqui virou disciplina acadêmica no Japão. Os alunos no Japão realizam esses experimentos, tá? Botou um pote de um lado, um pote do outro. Num pote ele ficava só falando coisa ruim. Eu te odeio, você não vale nada, xingando tudo quanto é nome. E no outro pote ele estava só abençoando. Olha o que aconteceu, dia 27. Colocou água com arroz, dia 27. O pote que foi abençoado só no mesmo jeito. O arroz chegou até a fermentar, mas as bactérias que estavam ali presentes não eram nocivas aos seres humanos. O pote que recebeu o ódio, olha como é que ele ficou. Olha a estrutura como é que ficou. Aí eu digo para você, olha só, palavras como maldição, como ódio, olha o que acontece. Agora, olha só, por que eles não incentivam a música clássica? Por que eles não incentivam você a escutar coisas boas, coisas virtuosas? Por quê? Porque quando você escuta música clássica, quando você escuta uma orquestra, quando você escuta esses cantos gregorianos, o que acontece com a estrutura da água, inclusive até mesmo onde você está, o que acontece? Essa estrutura ela fica cristalina. Escutando essas músicas, você vai aumentar momentaneamente a sua percepção sobre o universo. Sabe qual é o brasileiro que estuda 8 horas por dia escutando música clássica? Sabe qual é o brasileiro que se dedica a estudar 8 horas por dia? É um dos homens mais famosos do Brasil, lecionou em Harvard, possui mais de 100 artigos científicos, possui especialização, é referência no Brasil inteiro. Não existe médico com um currículo como esse cara. E ainda assim, após 70 anos, o cara estuda 8 horas por dia. Qual é o nome desse cara? Senhor e doutor Lair Ribeiro. O doutor Lair Ribeiro. Em sua entrevista, não é só uma, ele falou em várias vezes, que para ele poder estudar, ele coloca música clássica. Agora, por que ele faz isso? Porque a composição da música clássica na escala de Hawkins é uma frequência alta. Ou seja, o oxigênio, a estrutura da atmosfera onde o Dr. Lair vai estar, vai ser alterada. O meio que o Dr. Lair Ribeiro vai estar alterado. A água que tiver, a jarra de água que tiver na mesa do Dr. Lair Ribeiro, para ele poder beber, a estrutura molecular vai ser alterada. Dentro do corpo do Dr. Lair Ribeiro, até mesmo os neurônios, o DNA vai ser alterado por conta da música clássica. Então, basicamente, o que ele está fazendo? Ele está turbinando a maneira que ele estuda. Turbinando. Para que ele se torne referência no Brasil. E ele é referência. Agora, falar para o Dr. Lair Ribeiro. Dr. Lair Ribeiro, vamos botar uma música aqui para você poder ouvir? Vamos colocar aqui? Late, cachorra, late. Né? Vamos colocar aqui, ó, jatada branca na garganta e bate, 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 bate. Vamos colocar para a gente ouvir? Você acha que vai acontecer o quê? Você acha que ele vai conseguir estudar? Não vai. Então, você precisa ter noção sobre a estrutura das coisas. Um dos maiores cientistas do mundo, chamado Nikola Tesla, olha só, frequência e vibração, frase. Olha só o que esse cara tem para nos ensinar. Se você acha que eu estou falando lorota, eu acredito que você conhece o Nikola Tesla. Para vocês terem uma ideia, se você não sabe quem é Nikola Tesla, ele foi um homem que desenvolveu mais de 2.100 patentes. Precursor da energia elétrica no mundo,
precursor do rádio de comunicação, conseguiu desenvolver uma coisa que ninguém até hoje consegue, que é essa torre de transmissão, onde ainda que você esteja a 18, 20 quilômetros, mesmo sem fio você consegue acender uma lâmpada. Ele conseguiu, se você pegar fotos do Nikola Tesla, você tem fotos dele, deixa eu pegar aqui, Nikola Tesla, só pra gente, eu volto aqui, não tem problema. Você vai pegar, tem uma foto do Nikola Tesla com mais de 1 milhão de volts. Se você encostar a mão hoje numa torre de transmissão, encostar o seu dedinho, você é carbonizado naquele exato instante, em 0,001 segundo. Botou a mão, meu irmão, você é carbonizado na hora. Nikola Tesla desenvolveu um sistema energético que, ainda que esteja a 1 milhão de volts, não destrói o corpo biológico. E esse sistema ainda consegue, não depende de fiação. Esse é o cara que, na minha visão, aparece no mundo a cada 10, 15, 20 mil anos. Com ressalva de Jesus Cristo, que esse é o mais importante, porque é o próprio Deus. Mas um cara como esse, meu irmão, avançou a Idade Média para a 4ª, 5ª e 6ª Revolução Industrial. Esse cara é foda. Esse cara é o precursor da engenharia elétrica, engenharia de automação, engenharia mecânica. Esse cara é foda. Quando esse cara morreu, o próprio FBI cercou. O FBI já tinha agentes observando o Nikola Tesla. Por onde ele pisasse, já tinha agentes do FBI com quem que ele conversava, os telefonemas dele tudo grampeado. E esse cara, quando ele morreu, eles cercaram 4 quarteirões, definiram um perímetro em todas as casas daqueles 4 quarteirões. Eles entraram dentro para ver se tinha alguma coisa do Nikola Tesla e levaram embora as suas patentes. Mas ainda assim, ao todo, se conhece ao todo de 30, 40 patentes. Mas como isso aconteceu praticamente há mais de 100 anos, basicamente 100 anos, né? Alguns documentos vazaram. E esse cara chegou a desenvolver uma tecnologia de disco voador. Se você colocar assim, disco voador, você vai ver que ele desenvolveu, o cara desenvolveu, olha só, o Nikola Tesla desenvolveu o sistema de disco voador. Sabe esse disco voador que vocês veem aí voando? Quando vê, né? Vocês acham que é um marciano? É um ser humano. Esse é um projeto militar. Quem desenvolveu isso aqui foi Nikola Tesla. Esse cara desenvolveu o disco voador. Esse cara, se você colocar aqui, abertura, não, melhor, projeto Filadélfia. Só para vocês terem uma ideia, tá? Esse cara desenvolveu um projeto, ok? Ele conseguiu abrir um buraco negro no Oceano Pacífico, lá nos Estados Unidos. Não sei se é o Oceano Pacífico, estou em dúvida aqui, mas abriu. Ele conseguiu pegar um navio e teletransportar para outro lugar, documentado pelo governo americano. O governo americano contratou o Nikola Tesla para desenvolver navios fantasmas que ficassem invisíveis a olho nu, para não serem bombardeados por aviões, por caças que estavam ali, né? E a F-16, F-15, o cara, ao invés dele transformar o navio num invisível, o navio ficou invisível e por alguma coisa que aconteceu, ele foi teletransportado. Então, meu irmão, esse cara foi o cara mais inteligente que pisou na Terra. Esse cara foi o cara mais inteligente que pisou na Terra. Então, você consegue entender a autoridade desse cara aqui, né, velho? Você vai falar assim, esse cara tem autoridade. Pois bem, a partir do momento que você reconhece a autoridade do Nikola Tesla, vamos ouvir o que o maior cientista do mundo disse sobre música? Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Energia, frequência e vibração. Frequência e vibração estão presentes na música. Energia eu não sei, mas frequência e vibração estão presentes na música. Sabe quem era o maestro do céu? Olha só.
Tocava-se os tambores. Bíblia. Olha só. Tocava-se os tambores. Deixa eu colocar aqui para você entender. Eu só, acho que é Ezequiel, deixa eu ver. Eu não lembro qual versículo que era, cara. Tocava-se, deixa eu colocar aqui, tambores. Vamos lá, vamos ver se eu acho aqui. Então vi o outeiro de Deus, onde guarnição dos filisteus. Não, ó estrela d'alva, né? Deixa eu ver se. Mas vamos colocar na Bíblia, referência a tambor. Tá, vamos colocar aqui só sobre Lúcifer, para você poder entender aqui, ó. Tocava-se tambores, Lúcifer. Eu acho que é mais ou menos isso aqui, o maior músico de todos os tempos, ó. Deixa eu ver se vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó, Ezequiel 28, né? Então vamos lá. Eu estou em Gálatas aqui, mas é para um próximo vídeo. Vamos colocar aqui Ezequiel 28, né? Ezequiel 28 aqui, ó. Vamos lá. Ezequiel 20, vamos voltar aqui. 28, ok? Ezequiel 28, vou colocar aqui tocava. Deixa eu ver o que vai aparecer aqui. Vai aparecer música. Ó, filho do homem. Falei, não, senhor, tocava-se. Toca tambor. Não. Tocava. Deixa eu ver. Não apareceu aqui não. Deixa eu colocar aqui Ezequiel 28, vamos lá. Maior música, Ezequiel 28, 17. Tá, por causa do esplendor, por isso eu tirei a terra. 28, 17. Pode ser que tenha alterado aqui, ó. Ezequiel 28, 17. Olha aqui, ó. O teu coração, Lúcifer, era o maestro do céu. Olha a posição de Lúcifer. Era o anjo mais forte no céu e ao mesmo tempo era o maestro da música. Consegue entender a autoridade que esse cara tem em frequência e vibração? O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor, e da tua fama, porque Lúcifer era famoso no céu. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo. Aqui na verdade não é espetáculo não, tá? Fiz de ti um exemplo e advertência perante aos poderosos, aos reis e governantes. Lúcifer, quando ele entrava no céu, tocava-se os tambores. Então assim, você tem que entender que o pai do caos, da mentira nesse mundo, desenvolveu a música, velho. E aí, voltando a um assunto que ninguém gosta de ouvir. Porque ninguém gosta. Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Depois que Martinho Lutero, ela vai falar de Martinho, vou falar de Martinho Lutero. A minha missão nesse mundo ainda não acabou. Escuta o que eu vou lhe falar aqui, tá? Olha só. Tem labareda de fogo na igreja. Olha as músicas que estão presentes no meio gospel. Escuta aí. Olha só. Olha aí. Vamos ver aqui, ó. Escala de Hawkins. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Hawkins. Vamos ver que tipo de música que é essa? Animalesca? Vamos pegar uma escala de Hawkins aqui, ó. Uma escala de 150, meu irmão. Uma escala de 150. Você estava ouvindo músicas numa escala de 400, passou para 150. Para você cair no pecado, meu irmão, é muito fácil. Entenda o pecado como um grande penhasco. Se você pular do penhasco, para você chegar no chão, é muito rápido. Meu cara. Vamos supor que tem uma cama elástica lá embaixo, ok? Você não vai morrer, tem uma cama elástica. Licença poética, tá? Tô dando um exemplo atípico aqui, por favor, não repita isso em casa, em lugar nenhum. Então, assim, eu tenho que falar, cara, para vocês terem ideia da intelectualidade do brasileiro, a Volkswagen e a Fiat, quando mandam o manual do carro,
Eles mandam um aviso: não beba a água da bateria. Vocês conseguem acreditar que os caras estão mandando um aviso desse? Por quê? Porque se não colocar, o brasileiro faz isso. Então o que acontece? Tá no penhasco. Para você chegar lá embaixo, o cara pula, ele chega rapidão. Agora, para você sair do pecado, você vai ter que escalar a montanha, velho. Você vai ter que escalar a montanha. Então, para descer, como dizia muitos, todo santo ajuda. Para subir, meu irmão, é um esforço tremendo. Não é do dia para a noite, é desgastante, é um verdadeiro desgaste na sua vida. Então, para ouvir funk é muito fácil. É só você ir para baixo. Indo para baixo, qualquer um ajuda. Agora, para gostar de música clássica, para gostar de música gregoriana, é um esforço que você vai ter que fazer. Você vai ter que pegar toda a estrutura do seu corpo e fazer ela vibrar numa frequência que você nunca antes tinha ouvido. Tá entendendo? Então, essas coisas são coisas que você tem que entender. Aí, você acha, pô, você tá pegando um exemplo atípico, né? Vamos pegar a música aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos pegar a música aqui. Vamos lá. Esta casa é sua casa. Vamos lá. Você fala assim, vamos pegar essa música aqui, ó. A casa é sua. Vamos lá, vamos escutar. Vamos pegar essa música. Aí você fala, agora eu peguei o gordito, porque essa música é evangélica. Beleza, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. A casa é sua, cifra. Né? Primeiro que o sentimento dessa música é medo e tristeza, mas tudo bem, vamos continuar. Qualquer música que traga sentimentos ruins, pisa no freio. Olha só, você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Até aqui tudo ok, perfeito. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Esta é a casa, é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa. Você fala, não tem nada de errado nessa música. Beleza, a letra tá boa, né? Que teu nome cresça, que enche esse lugar. Aí vamos lá, vamos pegar. Aí tu vai escutar a música. Olha o sentimento que essa música traz para você. Olha o sentimento. Pulando aqui, ó. Pulando, tá? Qual que é o sentimento? O sentimento é um sentimento de fragilidade. É um sentimento, na escala de Hawkins aqui, ó, deixando para vocês. Se você analisar, vamos pegar a escala de Hawkins aqui para a gente poder analisar. Eu vou até aumentar essa escala aqui para vocês. Deixa eu ver se está uma escala mais fácil aqui. Vamos pegar essa escala aqui, ó, escala de Hawkins, tá? Vamos lá, uma música, vamos ver que tipo de música que tá. Essa música, ela tá em iluminação? Não. Tá em paz? Não. Tá em alegria? Não está nem em paz nem em alegria. Não tente perverter o ensino. Essa música está em amor? Não. A palavra correta para amor, ágape, né, ou rama, é sacrifício. Está em sacrifício? Não. Está em razão? Não. Aceitação? Não. Boa vontade? Não. Neutralidade, coragem, orgulho? Não. Onde é que está essa música aqui? Onde é que está essa música? Ela não está em nenhuma escala de Hawkins aqui. Onde que ela se encontra? Onde medo e tristeza. Ou seja, o cara que está lá escutando funk, que é justamente a culpa e a vergonha, você está a 2 degraus dele. Você está a 2 degraus desse cara. Porque é uma música que te faz sentir mal. Músicas que você escuta e você fica triste. Você começa a chorar e você acha que é a presença do Espírito Santo. Você fala, essa música me fez chorar. Essa música lavou a minha alma. Meu irmão, aí você fala assim, a presença do Espírito Santo invadiu a minha casa. Só que na verdade não é nenhuma percepção do Espírito Santo. Você está vibrando a estrutura molecular de todo o seu corpo, de toda a sua casa, numa frequência que está 2 pontos acima do funk. 2 pontos acima do funk. Aí você está vivendo com medo, culpa, remorso. O que Martinho Lutero fez foi uma verdadeira engenharia social. Porque ele conseguiu colocar na mente de um evangélico uma percepção deturpada de todo o universo, o Cronos que Deus criou. Eu vou ter que ficar a minha vida inteira, mais algum sucessor aqui, tentando tirar essa lavagem cerebral da vida de vocês.
Então nós estamos falando de uma música que está rolando o quê? Na tristeza, na empatia, no medo. É isso aqui, é aqui que ela tá. É aqui que ela tá rodando, ó. Ela aqui, essa música tá rodando aqui. Agora, vamos pegar uma outra coisa aqui. Vamos pegar uma sinfonia de Beethoven. Vamos lá, tá? Beethoven. Vamos pegar a nona sinfonia aqui, tá? Nona sinfonia de Beethoven. Vamos pegar aqui uma orquestra. Vamos avançar. Escuta essa música aqui, ó. Ela tá muito baixo, tem que pegar uma coisa mais alta. Olha aqui. Você sente medo com essa música? Deixa eu ver se o meu volume tá baixo pra caramba, viu? Queria que essa música tivesse alta para vocês poderem ouvir, cara. Mas geralmente música clássica não é muito alta, tá? Deixa eu ver se a gente acha aqui. Vamos essa aqui mesmo. Vamos que vem, olha só. Vai escutando. Essa música gera medo? Gera tristeza? Gera confusão? Essa música, numa escala de randos aqui, vamos voltar. Ela tá onde aqui? Olha só. Ela tá onde? Boa vontade, neutralidade, coragem. É nisso que ela tá. Ela tá aqui. Ela tá aqui, ó. Tu pegar, por exemplo, vamos pegar aqui Chopin. Acho que Chopin é uma boa, cara. Olha só. Você bota o cara chorando aqui, é uma besteira nada, né? Você vê uma total concentração. Eu tenho uma música que eu gosto muito, cara. Gosto muito. Você bota assim, 432 Hz, ok? Ó, Classical Music. Só para vocês entenderem aqui. E aí nós temos algumas músicas que existe uma convenção em 1940, ocorreu uma convenção entre os maiores músicos do mundo para definir qual afinação os instrumentos seriam afinados. Antigamente usava 432 Hz, que é a frequência da cura. Você ia para uma orquestra, escutava 432 Hz, você era curado. Pessoas que tinham problemas de saúde, iam para a orquestra serem curadas. Tanto que as catedrais são pontos de cura. Depois dessa convenção passou para 440. Uma pequena alternância, mas essa alternância já fez com que as músicas já não mais curassem. Então, boa música clássica é aquela que está vibrando em 432. E isso é raro de você encontrar. Mas assim, são coisas que valem a pena. Eu não sei se isso aqui está em 432 Hz, não sei. Aí nós temos uma outra coisa. Vamos lá, vamos voltar na escala de Hertz aqui para você entender. Tá? Nós temos uma outra coisa. Quais são os instrumentos capazes de reproduzir as altas esferas da escala de Hertz? É o piano, é o violino. Mas tem um instrumento que é capaz. Existem outros instrumentos, mas qual é o instrumento principal que consegue chegar em altas esferas? Você sabe qual é o instrumento? Você vai cair o queixo quando eu falar. A boca humana. A boca humana, ela louva a Deus, louva ao Criador. A boca humana é capaz de chegar em altas esferas da sociedade. Então, por exemplo, se você pega uma música, cansei de falar isso aqui. Se você pega, por exemplo, essas músicas gregorianas, elas são preparadas para você vibrar numa alta escala. Mas muitas pessoas vão ter aversão a isso. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o Salmo 91. Ó. Salmo 91, canto gregoriano. A voz humana, ela consegue chegar num timbre cujo violão não consegue, cujo baixo, a guitarra não consegue, cujo pandeiro, pandeiro e batuque nem frequência tem, meu irmão. Pandeiro e batuque só serve para invocar demônios. Né? Então vamos assim, existe bateria, algumas coisas que realmente vão trazer uma diferença.
vão criar um timbre para a música, vão criar uma escala para a música. Mas, cara, é raro isso acontecer. Vamos continuar. Olha isso aqui, ó. Vou até avançar um pouco, ó. Isso aqui é o Salmo 91 gregoriano, tá? Escuta um pouco para você entender, ó. Escuta um pouco. Perceba, eu não posso rodar a música inteira. Perceba que não existe afinação em nenhuma guitarra, em nada, com exceção talvez do violino. Eu acredito que o violino talvez consiga chegar nesse timbre. Nem o piano consegue ser afinado nessa frequência. Existe uma coisa chamada frequência dos anjos. Inclusive, olha só, eu acho que foi menino canta frequência dos anjos. Deixa eu ver, foi até um show, cara. Esse menino aqui, ó, a frequência dos anjos, a frequência de Deus é considerado 963 Hz. É uma frequência de paz lá em cima, de concepção altíssima do Criador. É quando os anjos cantam. Quando os anjos cantam, os homens começam a chorar. Não um choro de tristeza, mas de alegria. Então, olha, escuta só, esse menino aqui, esse aqui olha só, eu não sei se eu vou conseguir colocar numa qualidade boa. Deixa eu procurar alguma coisa, uma qualidade boa aqui, ó. Olha só, deixa eu ver, qualidade boa, YouTube Premium, vamos colocar aqui. Ó, esse menino aqui, ele milagrosamente, ele consegue afinar a voz dele em 932 Hz. Olha, vamos escutar o que esse menino vai cantar. Eu tenho que avançar aqui, tá? Eu tenho que avançar aqui, ó. Você consegue perceber? A voz humana, não tem instrumento nesse mundo que consiga trazer uma sinfonia tão bonita como essa. Você não precisa de nenhum instrumento para criar a música mais bela do mundo. Não precisa. E olha isso aqui, ó. Olha só. Ele cantando, ó. Olha só. Olha o nível. Olha o nível. Eu não posso rodar isso aqui, mas se você quiser procurar, é isso aqui, ó. Performance emocionante de Pia Jesus, né, de Malakai Barrote, no Britannia's Got Talent 2023. Você pode procurar que você vai encontrar esse. Ou quiser copiar o link do vídeo, é esse aqui, ó. Tá? Então, assim, é a escala de Hawkins. E aí, meu irmão, muitas vezes você está ouvindo uma porcaria, muitas vezes você está ouvindo aquelas porcarias de tristeza, música. Olha só, você acha que não, mas olha só, vamos voltar aqui, ó, olha só, música triste gospel, escute bem, música triste gospel, vocês não têm ideia da quantidade absurda que essas músicas têm, ó. Duvido não chorar ouvindo esses hinos. Vamos lá. Olha só. Tá vendo? Essas músicas geram uma verdadeira tristeza. Quando você vai para uma batalha, por exemplo, na cultura escandinava, a cultura nórdica, quando você vai preparar um exército para a guerra, você usa música. Se você ler o livro chamado A Arte da Guerra de Sun Tzu, toda a preparação dos soldados para a guerra envolve música. Aí sim tem uns tambores. Fica tum-dum, tum-dum, tum-dum. É uma preparação para a guerra. E aí tem um discurso por trás. Agora, olha só isso aqui, ó. Vou colocar aqui, Valhalla. Eu acho que é mais ou menos isso aqui, cara. Só para vocês entenderem. Essa música, ela ficou muito famosa, porque é uma música escandinava para guerra, para preparar soldados para a guerra.
Quando você escuta essa música, você começa a ficar mais nervoso, mais agressivo, para você ir para a guerra e vencer o seu oponente. Deixa eu avançá-lo aqui, ó. Você já ouviu essa música aqui, não ouviu? Essa música. Oh, oh, oh. Escuta só, essa música eu tenho certeza que você já ouviu, ó. Tá vendo? É pra guerra, os caras já estão preparados pra guerra. Então, tem músicas, elas são preparadas pra guerra. Quando Moisés travou guerras, você pegar lá em Êxodo, em Levítico, você vai ver que Moisés travou guerras. Você acha que Moisés colocou canto de anjo pra guerra? Tocava o tambor, meu irmão. Era tambor. Todo mundo. E tudum, tudum. E era pra tambor. Então, a música, ela altera a sua estrutura do DNA. Se você quer que uma pessoa seja mais agressiva, que ela vá para a guerra e oblitere os seus inimigos, você vai mudar a estrutura do DNA dessa pessoa. Como é que você vai mudar a estrutura do DNA dessa pessoa? A estrutura molecular dessa pessoa? Com música. Então você começa com tambor. Então, por exemplo, aqui, ó, eu não sei se eu vou encontrar isso aqui na internet, ó. Preparação para guerra medieval tambor. Eu não sei se eu vou encontrar aqui. Deixa eu ver se a gente acha aqui. Mas era mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu ver. Não, isso aqui não tá com cara de ser tambor, não. Deixa eu ver se a gente acha. Eu não sei. Vamos ver. A própria igreja preparou músicas para guerra também. Deixa eu ver se são essas aqui. Olha aí. Vendo? Tudum, 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 tudum. Tudum, tudum. É pra quê? Pra preparar o cara. Pra preparar o cara pra guerra. Agora, imagina só. Você preparar o cara com isso aqui, ó. Olha só. Imagina só. Vamos lá. Olha isso aqui. Imagina, você pega um monte de nórdico preparando para a guerra, cabeça vai rolar, tripa vai escorrer, pega o exército de Moisés e fala assim, ó, meu irmão, vamos preparar para a guerra? Vamos. Meu irmão, você vai fazer o quê? Os caras vão olhar para você e vão começar a deserdar. Por quê? Porra, tu tá botando essa porcaria, nós estamos indo para a guerra. Então, música para guerra é uma coisa. Música para você estudar é outra. Agora, o que está rolando no meio da galera toda aí é isso aqui, ó. É basicamente isso aqui, ó. Do orgulho para baixo. Aqui do orgulho é para baixo. É disso aqui, ó. Ó, sentimento de desprezo. Olha só, sentimento de indiferença. Deixa eu mudar aqui, ó. Sentimento de indiferença, ó. Indiferença, de desprezo, sentimento de ódio, de agressão. Aquilo seria inflação, seria inflamação, sentimento de desejo, sentimento punitivo. Quando o leite e a farinha faltar, Deus proverá. Sentimento punitivo. Então aqui, ó, quando o leite e a farinha faltar, eu não sei, eu não escuto essas porcarias, mas é só, ó, escuta aí, ó. Quer ver? Vamos colocar uma legenda aqui. Ó. Tá vendo? A música te induz a uma fragilidade, a uma fraqueza. Ela induz. Mas quando sou fraco aqui sou forte. Meu irmão. Isso quando Paulo falou se tratava do jejum. Se tratava de quando você ficava preso na cadeia. Você está preso na cadeia? Tá? Tem um monte de gente querendo comer teu rabo? Não, né? Agora, se você tem comida na sua casa, tem teto sobre a sua cabeça, por que você vai escutar esse tipo de música? Então, é o que eu digo. E aí, ó, quais são a escala de Hawkins aqui? Qual que é a escala? Tu vai pegar lá e vai ouvir, ó. É música de quê? É uma música negativa. É uma música punitiva, negativa. É uma música de ansiedade,
de evasão. Eu posso perder, mas nunca derrota, Deus proverá. É uma música de tristeza. A música, para você louvar a Deus, ela tem que ser em certa frequência lá em cima. Mas a música, as palavras, se você entendeu o estudo do Masaru Emoto, olha só, Masaru Emoto, se você entendeu o estudo que eu trouxe para vocês, se você entendeu, as palavras alteram a percepção da realidade. Tem como você criar uma música em 732 Hz com letras de ódio, letras de tristeza? Tem como você pegar uma música boa e ficar falando mal de Deus? Olha como é que a coisa é perfeita. Tem como você escutar uma música que envolve Deus, que fala de tristeza, de remorso, de fragilidade, de fraqueza? Não. Por quê? Porque as palavras alteram a percepção. Então, se tiver uma música do nível alto que utilizar palavras de baixo escalão ou palavras de tristeza, de remorso, a música vai cair automaticamente sua frequência, ainda que você tenha um esforço para fazer ela subir. Como aconteceu com Mozart, tentando criar algumas sinfonias aí, foi o que aconteceu com ele. Depois eu explico um dia para você sobre isso. Então não dá para você tentar elevar o estado de espírito usando palavras que não vão trazer lucidez para vocês. Aí, por exemplo, tu vem aqui e coloca, tem uma música, tá, chamado, ela é um pouco polêmica, né? Aleluia. Por que ela é polêmica? Porque ela não é uma música de louvar a Deus, tá? A música Aleluia não é para louvar a Deus. Um dia eu trago uma explicação, mas ela é um excelente exemplo. Ela é um excelente exemplo para você, tá? Essa banda aqui é só tristeza, né, cara? Deixa eu ver se a gente acha. Hoje em dia tá difícil, viu? Tá difícil a gente escutar. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aqui interessante. Porque hoje em dia é tudo tristeza. Os caras alteraram a percepção. Eu vou colocar aqui hebraico, né? Melhor. Vamos pegar mais tradicional possível. Vamos ver o que a gente acha aqui, né? Mais tradicional, eu acho que não quero isso aqui não. Vamos pegar a música mais, vamos ver o que vai rolar aqui. Tá, música. Tá, vamos lá, vamos pegar essa aqui. Vamos pegar, não vai ter, cara. Eu não vou testar aqui no vídeo, né? Eu vou pegar a música para vocês, deixa eu ver se a gente acha a música aqui. Mas essa é uma música, tinha até uma você vê, vamos pegar aqui, vamos pegar essa música aqui mesmo, vamos lá, vou pegar essa aqui mesmo como exemplo, cara, na pior das hipóteses, ó, olha só. Não é música para você ficar deprimido, não é música para você chorar, não é esse tipo de música, é música para você ficar feliz, cara. Ó, a coisa é tão séria, que talvez você não tenha noção da Torá, talvez você não tenha noção do Talmud. Os judeus sabem muito mais disso que os cristãos. Porque a estrutura do judaico ela é focada na Antiga Aliança. A Antiga Aliança, meu irmão, ela é uma baita numa bazuca de livros, né? E os judeus sabem muito bem disso. Quando Davi, o rei Davi, teve que transportar a Arca da Aliança, o objeto mais poderoso do universo, até os anjos o temiam. Quando o rei Davi teve que transportar a Arca da Aliança, o que ele fez? Ele simplesmente ele compôs, não sei se foi ele, né? Mas foi composta uma música para todo mundo vibrar igual. Para todo mundo vibrar igual. Teve um caso de um soldado que estava carregando a Arca da Aliança e por um obséquio esse soldado tropeçou. Ele estava andando, ele tropeçou numa pedra e o simples fato dele alterar a percepção racional dele, durante uma fração de segundo, ele foi pulverizado vivo, ele virou cinzas. Por quê? Porque a Arca da Aliança ela é considerada a arma mais poderosa de todos os tempos. Por quê? Porque ela é a presença de Deus na Terra antes de Jesus, tá? Então, basicamente, assim, para Davi levar a arca de um lugar para o outro, tinha que ter uma música, e a coisa era dificílima de ser feita. Então o que acontece? Você acha que Davi colocava música triste? Não, ele não colocava música triste. Então o que eu quero que você entenda, eu acho que a percepção da realidade ela tem que ser fundamentada, é que as músicas alteram a percepção da realidade
de uma maneira que você nunca viu antes. Então, não adianta você ouvir música de corno, música de eu vou jogar o jatão na garganta da mulher, eu vou fazer... Não adianta. Por isso, numa igreja católica, renomada igreja católica, não falo dessas de hoje em dia, você tem um coral cantando, uma afinação cantando. Não é qualquer pessoa que canta, não é qualquer pessoa que bota a mão no microfone e sai cantando. Ai, porque Deus me ama. Ah, porque Ele sim me ama. Aí pega o telefone para poder ler a letra da música, toca o som, maestro, como se fosse um anjo cantando. Porque Deus me ama. É assim, quer ver? Tem uma música evangélica, olha só. Eu falo, tudo isso eu já participei. Olha só. Letras de música evangélica. Quer ver? Tem uma música mais tocadas. Quer ver? Música gospel mais tocadas. Eu não sei, mas vamos pegar aqui, ó. Alívio. Não sei que música que é essa. Não sei. Aí vamos lá. Como é que os caras cantam nas igrejas? Vou tirar aqui. Como é que o cara canta nas igrejas? O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria. E fica cantando assim. Meu irmão, entenda. Se você é uma taquara rachada, não cante. Ah, mas eu estou louvando ao Senhor. Você vai estar louvando melhor se você fechar sua boca, sua matraca. Meu irmão, você vai louvar a Deus fazendo cocô também? Não, né? É melhor. Você vai orar para Deus? Você vai se ajoelhar na privada para orar para Deus? Não, por que você não ajoelha na privada? Porque você considera um desrespeito. Agora, se você não sabe cantar, você canta, considere isso um desrespeito. Ah, porque é sim, é isso aí. Não, meu irmão. Então, quando você pega, por exemplo, a igreja católica, dando um exemplo, as pessoas que vão compor um coral, elas têm que ensaiar antes, elas têm que vibrar na mesma frequência. Você toca um acorde numa frequência, o cara tem que fazer... Ele tem que... O timbre da voz dele tem que estar o mesmo timbre daquela afinação para ele começar a treinar com a galera. Então, quando tu pega, por exemplo... Vou voltar aqui de novo, tá? Quando tu pega, por exemplo, uma música gregoriana, você vê... Olha só. Isso aqui, ó, é na Rússia, tá? Isso aqui é na Rússia. Escuta aí, ó. Se até uma criança consegue fazer, que dirá um adulto. Só que para você fazer tem que ter um treinamento prévio. Nem qualquer pessoa pode pegar o microfone e falar. Tá vendo? Olha a diferença. Então existe uma estrutura. Olha só, você acha que no céu, quando se louva a Deus, você acha que qualquer anjo vai lá em cima e fica cantando para Deus? Você acha que qualquer anjo, pega lá um Leviatã, pega um anjo, vamos pegar um querubim aí de batalha, você acha que ele fica louvando para Deus? Não, pô, o anjo é de batalha, ele está com uma espada flamejante na mão. Então, cada um tem o seu papel e sua importância. Se você quer louvar a Deus, você vai ter que aprender a cantar corretamente. Você está entendendo? Então, isso são atributos que as pessoas não entendem. Na igreja de Martinho Lutero, nessa lambança, qualquer pessoa sobe no púlpito, qualquer pessoa canta, qualquer pessoa prega e vira essa grande confusão. Aí ocorre, num lugar onde tem a presença do diabo, tem a confusão. Onde tem a presença do diabo, tem a confusão. Então começa o protestantismo. Aí o protestantismo não deu certo. Aí ocorre a bifurcação. Agora nós temos o calvinismo e mais uma porrada de coisa. Aí deu aquela brigaiada toda. Agora nós temos o pentecostal. Nós temos o não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí já vai ramificando. Aí gerou mais confusão. Nós temos agora o neopentecostal, nós temos agora cavalinho de fogo, mais de 50... Porque onde o diabo está, existe confusão. Porque o Espírito Santo é fruto de mansidão, é de autocontrole.
É de autocontrole. Então, o lugar que tem diabo tem confusão, meu irmão. E aí eu digo para vocês saíram de uma igreja que tinha um canto gregoriano, uma estrutura com sucessão apostólica, com a seguinte premissa: eles adoram imagem, eles adoram. Eu aprendi assim. Eu, quando vivia no evangelho, eu era evangélico, eu aprendi assim: Igreja Católica adora imagem, Igreja Católica é Constantino que criou, Igreja Católica, o Papa é lá de Satanás, o Papa é um vagabundo, o Papa é um bandido, não sei o quê. Igreja Católica é uma porcaria, né? E aí a gente aprende, o Papa, o padre, fica né, molhando o biscoito com as freiras. A gente aprende assim, nós que vamos para uma igreja evangélica, é isso que é comentado lá dentro. Eu sei porque eu vivi essa realidade. Eu sei porque eu vivi essa realidade. E aí, meu irmão, é a famosa geração de contenda. Onde tem contenda, tem o diabo. E aí, basicamente, fica nessa falando mal. É porque os caras, eles adoram imagem. Porque os caras adoram imagem. Só que não é verdade. Pessoas que vão ser idólatras, elas existem em todas as esferas. Hoje em dia, eu estou preparando um vídeo aqui de uma igreja evangélica LGXYZ. Sabe muito bem o que eu vou falar aqui agora. Preparando um vídeo para vocês. Então, vocês precisam entender, e eu acho que isso que é concepção da realidade, é que os caras sempre têm os mesmos argumentos. Igreja Católica é pagã, Igreja Católica adora santo, Igreja Católica olha para santo, essas figuras estão mortas, de não sei o quê. Aí eles falam que os santos estão mortos. Só que assim, os caras não leem a Bíblia, porque muitas vezes eles falam assim, os santos estão mortos. Vamos pegar aqui, Mateus, eu não sei se é, eu vou pegar aqui Mateus, vamos lá, Mateus, olha só, os santos não estão mortos, tá? Os santos estão vivos. Mas eu quero pegar aqui para vocês verem, Pedro, João, Apocalipse, Timóteo, Mateus, eu acho que é um dos últimos capítulos, cara. Se não me falha a memória, é logo na crucificação de Jesus. Os discípulos Zebedeu e correram, mais tarde, ao seu redor, o trono diante dos Deus, não, eu acho que é o 27. Né? Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, tá por aqui, e aconteceu a crucificação, deixa eu ver, né? Esse Jesus, rei dos judeus, e por volta das 3 horas da tarde Jesus clamou forte, Eloi, Eloi. Isso aqui não é Deus me abandonaste, não foi isso que Deus falou, não. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eles alteraram essa parte. O último suspiro de Jesus não foi Deus me abandonaste. Deus não falaria para o próprio Deus que ele abandonou ele. A última frase antes de Jesus morrer foi assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eles alteraram essa parte na Bíblia, tá? Eu estou aqui como soldado de Jesus, me colocando na batalha. Não sou pastor, não sou evangelho, mas eu tenho certeza que não é esse aqui que escreveram. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí, meu irmão, vamos continuar aqui, e aconteceu que o centurião e os que ali vigiavam Jesus, vendo o terremoto que passavam, foram tomados de grande pavor. E é verdade. Esse era o Filho de Deus. Quer ver? Aqui, No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes. O céu se abriu, né? Deixando a sepultura. Nas partes, a terra tremeu e fendou-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Os santos estão mortos? É isso? Os santos estão dormindo? Leia aqui: os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Então o santo está morto? Tá vendo que os caras não lê nada? Não lê nada, meu irmão. Não lê absolutamente nada. Evangélico é o tipo de pessoa que pega a Bíblia do braço, vai andando igual soldadinho de chumbo. Aí, lá na igreja evangélica, pentecostal, seja o que for, ele recebe um curso de coach. A sua vida está ruim, mas Deus vai prover. Bíblia mesmo ninguém lê, só versículos separados. Só versículos enaltando o ego do pastor e jogando indiretas para as pessoas. Mas a Bíblia mesmo, fundamentada, ninguém lê, ninguém estuda. Aí fica essa lorotinha aí. Aí os caras ficam falando: mas católico adora imagem, mas católico adora a Virgem Maria. Meu irmão,
O anjo que veio dar a mensagem a Maria, que ela seria a mãe de Jesus, ela chamou ela de abençoada. Chamou ela de abençoada. Eu nunca vi na história da Bíblia um anjo chegar e falar assim: você é abençoado. Nem para João Batista apareceu um anjo chamando ele de abençoado. João Batista foi o maior profeta da Bíblia. Ninguém foi superior a esse cara, segundo o próprio Jesus. Eu não vi nenhum anjo chegando para João falando assim: você é abençoado. Você é abençoado. Eu não vi nenhum anjo falando isso com João. Muito pelo contrário, cortaram-lhe a cabeça, né, cara? Por aquelas ninfas malucas lá. Ninguém chegou para você é abençoado. Agora chegou um anjo e falou para Maria: olha, graças te dou, você é abençoada. Chamado Virgem Maria. Aí os caras, a galera evangélica, se julgar uma imagem da Virgem Maria assim, ó, Nossa Senhora, no meio do culto evangélico, os caras começam a pisar. Os caras gostam de falar de Ruth, de Miriam, de uma puta que namorou com um cara da igreja, mas são incapazes de reconhecer a beleza, né, da Maria Imaculada. Os caras são incapazes. Incapazes. Então você vê, o santo está vivo, Maria. É por isso que eu falo, se você não entender o que é a Eucaristia, você jamais vai entender. Eu comecei a estudar, eu fiquei horrorizado com a minha profunda ignorância. Quanto mais eu estudo, mais eu via que eu estava ignorante em certos assuntos. Mais eu via que eu estava ignorante, meu irmão. Sem brincadeira, mais eu via. E aí eles falam, você está adorando, você fala assim, ó, os evangélicos falam para você assim: ah, você está adorando a imagens. Só que esse cara que fala que nós estamos adorando a imagem, esse mesmo cara que fala isso para você, esse mesmo cara carrega uma cruz no peito. Esse mesmo cara que fala que você está adorando uma imagem, coloca um escudo de fé no carro, acreditando que por ter um escudo de fé, os anjos vão proteger. Esse mesmo cara que fala para você que você está adorando a imagem, compra óleo ungido de Israel. Esse mesmo cara que fala para você que você está adorando a imagem, fica recebendo imposição de mão de pastor, que está muitas vezes em profundo pecado. Então esses caras que falam que você está adorando a imagem, fazem 10, 100, 1000 vezes pior do que você. Esses caras que falam que você está adorando a imagem, vão lá no cinema assistir Vingadores, vão lá torcer pro Tony Stark estalar os dedos, vão lá para tudo quanto é filme. Esses caras que falam que você está adorando a imagem, tem Netflix na sua casa, fica vendo uma porrada de seriado pagão. Esses caras que falam que você está adorando a imagem, fazem o aniversário do filho no tema do Bob Esponja, no tema do Superman, do Homem-Aranha. Esse cara que fala que você está adorando a imagem usa roupas da Lacoste, de marcas aí, o Hugo, de não sei o quê, porque para eles essas roupas vão trazer atributos, principalmente na questão de vaidade. Ou seja, é o sujo falando mal lavado. Agora, quando você tem uma imagem na sua casa, eu quero comprar para minha casa a Santa Ceia. Na casa da minha avó tinha, minhas avós eram católicas, eu quero comprar para minha casa a Santa Ceia. Agora, eu digo para vocês, meu irmão, se você não entendeu o que é uma imagem, a imagem é um memorial. O que é o memorial? É uma lembrança. Jesus Cristo falou assim, Eucaristia, fazer isso em memória de mim. Agora pensa aí, se você não pode ter imagens na sua casa, por que Jesus falou fazer isso em memória de mim? O que é? É o pão sírio, pão sem fermento e o vinho. E o vinho nem os evangélicos deixam os caras beber. E aí fala, fazer isso em memória de mim. Aí eles não podem fazer, né? A Eucaristia, não podem fazer. O próprio Deus falou assim, faça isso para você lembrar de mim. Mas os caras não, ó, isso é adoração à imagem. Tá vendo a confusão de Martinho Lutero? Então, meu irmão, a única dica que eu falo para cada um de vocês, toma cuidado com os lugares que você frequenta. Toma cuidado. Minha câmera até bugou aqui, mas toma cuidado com os lugares que você frequenta. Porque muitas vezes você está acreditando que você indo para tal lugar você vai ser salvo, santificado, a presença de Deus está ali dentro. Muitas vezes você vai escutar uma música e está tudo errado. Tá? É só isso que eu digo para vocês. Eu posso ter certeza, em 2014 eu vou fazer um vídeo me retratando com a Igreja Católica. Vamos fazer, porque eu meti a língua na Igreja Católica
sendo ignorante, meti a língua na igreja católica. Em 2024, eu vou fazer um vídeo me retratando a igreja católica, cara. Vou me fazer. Eu não gosto de permanecer na mentira, meu irmão. Não gosto. A igreja católica não é a igreja que salva. Quem salva é Jesus Cristo. Mas o fato da minha profunda ignorância, eu quero me retratar. Me retratar. Você acha que eu fiz algum vídeo me retratando para essa cultura judaizante, cristão judaizante aí, ó, Natsarim e Yahushua? Você acha que eu fiz algum vídeo me retratando? Não. Por que eu não fiz? Um bando de seita safada, né? É isso aí, campeão. É isso aí. Pois é. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falei muito mal durante a igreja católica durante muito tempo. Mas eu vou me retratar. Porque eu estou estudando e estou vendo que eu estava errado. Estou vendo que eu estava errado. Quanto mais eu me estudo sobre esse assunto, quanto mais eu estudo, pego os estudos para estudar, eu vejo o quão ignorante eu era. Então, assim, eu não preciso morrer na ignorância. Né? Eu, dificilmente, eu vou ser honesto para vocês, dificilmente eu vou para uma igreja. Dificilmente, mas ainda mais no Brasil. Mas eu digo uma coisa para vocês. Seria uma maior alegria do mundo ver os meus filhos e minhas filhas casados com pessoas que estão presentes numa fé religiosa católica. Eu não quero que uma filha minha case com um pastor pro cara ficar tá na parede de fogo, não sei o quê. Eu não quero isso pra minha filha. E para os meus filhos? Eu não quero mulher que zera quilometragem. Eu quero uma família bem estruturada. De preferência que faz homeschool. Né? Então, assim, é isso que eu tenho para falar para vocês. Né? Quem assiste os meus vídeos se torna uma nova criatura. Agora depende de você o que você vai fazer com essa informação, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.